Bom dia, aluno. Bom dia, pais, professores. Sou a professora Alessandra e estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática, onde a habilidade é a EF06MA27. Ou seja, nós vamos continuar falando sobre ângulos, seus usos e suas medidas. Para interagir com vocês hoje no chat, quem está aqui com a gente é o professor Jonas. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você é a voz de vocês aqui no chat e comentar basicamente o que vocês estão dizendo de resposta. Coloquem como vocês colocaram anteriormente, coloquem as perguntas, as dúvidas e a gente vai tentar, claro, são muitas respostas, né? Nós vamos tentar responder na medida do possível. Coloque sempre no chat basicamente relacionada à aula. É muito importante a participação de vocês, né? Sem a participação de vocês, não teria essa aula aqui ao vivo, né? E, claro, separe caderno do aluno, lápis, caneta, borracha, para essa aula aí que a gente vai tentar fazer para vocês ser bem interessante, né, Ale? Isso é verdade. E aí, aproveitando que o Jonas falou da importância do caderno do aluno, vocês vão poder acompanhar essa aula utilizando o caderno do aluno, volume 2, a partir da página 66, tá bom? Onde nós vamos trabalhar a importância dos ângulos e as situações cotidianas nas quais eles aparecem. E se eu não me engano, ô Jonas, o Osmar ontem e você comentaram muito da existência, da gente encontrar ângulos no dia a dia e nem sempre se dá conta disso, não foi? Sim, nós estávamos falando muito sobre isso, né? E nós basicamente utilizamos o relógio, que é uma forma, relógio analógico, tá? Que é uma forma, né, de nós encontrarmos esses ângulos aí um pouco mais simples, né? Exatamente, foi bom ter frisado que é o analógico, porque no digital a gente não vai conseguir identificar esses ângulos, na verdade. Então vamos ver um pouquinho o que vocês viram na aula de ontem com o professor Osmar e o professor Jonas. Então foi falado sobre a circunferência, a divisão da circunferência em graus. Além disso, foi mostrado que a circunferência ela é dividida, quando é feita a divisão em graus da circunferência, a soma dessa volta toda, na verdade, vou até pegar um cantinho aqui que não era a ideia, mas, opa, caiu, depois eu pego. Se eu pensar na circunferência completa, gente, imaginem, usem bem a criatividade de que vocês estão vendo uma circunferência perfeita aqui. Graças a Deus eu não sou professora de desenho, porque senão aí vocês iam me cobrar mais, tá bom? Mas imagina, só que o Jonas já fez uma cara aqui que ele não vai concordar comigo que é uma circunferência perfeita. Eu juro que parece um feijão, mano. Juro pra você. Feijão é essa hora da manhã, Jonas. Nossa, parece mesmo. Mas vamos lá, ignorem o feijão e vamos imaginar que é uma circunferência perfeita. Lembra que foi falado para vocês que quando eu faço a divisão em graus na circunferência inteira, ou seja, fazendo a volta total dela, a gente vai ter 360 graus. E também foi falado para vocês que, pensando na divisão, nas 12 divisões do relógio, outro detalhe, também imagina que esse daqui é um relógio bonitinho, tá bom, gente? Então, assim, pensando nas 12 divisões do relógio, o professor Osmar também comentou com vocês o seguinte, que cada ângulo formado, ele tem 30 graus, não foi isso, Jonas? Sim, ele colocou, né, do ponteiro dos minutos, né? Ele colocava que a cada 5 minutos era 30 graus. Exatamente. E aí, pensando nessa ideia, dá uma olhadinha no exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, como o Jonas disse, a ideia do relógio, né, o despertador, desses com marcadores tradicionais, ao marcar 2 horas da tarde, ou seja, 14 horas, nos indica a representação de dois ângulos, um menor e o outro maior. Então, o que nós vamos pensar? Duas coisas. Qual é a medida do ângulo menor e qual é a medida do ângulo maior? Eu até vou apresentar a resposta para vocês, para quem quiser fazer o print da resposta, mas eu vou
explicar aqui no nosso relógio meio torto, mas é um relógio, tá bom? Então, como que ficaria a resolução? E aí eu venho para a explicação. Pensando no ângulo menor, a medida do ângulo menor corresponde a uma abertura entre os ponteiros de 10 minutos. Como a cada 5 minutos ele percorre 30 graus, o ângulo menor, como é o dobro nesse caso, que ao invés de 5 minutos são 10, ao invés de 30 graus serão 60 graus. Olha aqui comigo. O que eu estou querendo dizer ali, ó? Tá aqui o nosso relógio com as 2 horas da tarde, às 14 horas, correto? Como foi informado, se eu pensar, se fosse 1 hora da tarde, fazendo aqui, ó, esse ângulo entre o 1 e o 12, eu teria aqui o que a gente chama, ou identifica como 30 graus. Mas o que acontece? Eu tenho esses 30 graus e, ó, é até as 2 horas da tarde. Então, concorda comigo que eu tenho que somar 2 vezes os 30 graus? Ou seja, eu tenho o dobro. Ao invés de eu ter 30, eu tenho 30 mais 30. Ou seja, o nosso ângulo menor, ele será de 60 graus. Tá bom? Então, cada 5 minutos, 30 graus. 10 minutos é o dobro de 5. Então, o dobro de 30 graus, 60 graus. O que você acha, Jonas? O ângulo de 60 aí, eu acho que tá certo, beleza. E o resto? Pois é. Agora vamos pensar no ângulo maior. Vou apresentar de novo a resposta e aí a gente vem para a nossa figura. Então, como sabemos, o total, que eu tinha comentado com vocês, e o professor Osmar também comentou, o total de graus da circunferência é 360 graus. 360 graus menos os 60 graus que a gente já tem das 14 horas, a gente chega, então, num ângulo de 300 graus. Aí vocês vão falar, tá, Alessandra, você falou e não me ajudou muito. Qual que seria, então, esse ângulo maior? O ângulo maior é exatamente esse daqui, ó. Concorda comigo? Que é exatamente o que está na parte de fora dos ponteiros, ou seja, que não engloba esse horário. É o complemento, né? É como se fosse um complemento. Pensando numa pizza, né? É a parte de complemento da pizza. Nossa, eu tô pensando muito em comida logo cedo. É o complemento, né? Gente, tá difícil hoje. Ó, durar até a hora do almoço com essa pessoa hoje vai ser difícil. Já foi feijão e agora é pizza, mas vamos lá. Exatamente, é o complemento. Que complemento? Da volta completa, correto? Lembrando que a volta completa, como eu mostrei aqui, são 360 graus. Então, esse complemento, o que ele é? A diferença entre a volta completa, né? Como é diferença, é uma conta de menos. Aqui, ó, o ângulo formado pelo nosso horário. Então, é a diferença entre 360 graus e 60. 360 menos 60 é uma continha fácil, né? Sim. A gente vai chegar 300? nos 300 graus. Jonas, como é que eu sei se essa conta está certa? Se você fizer, digamos assim, né, a prova real. Exatamente. O que é a prova real? Se para achar o complemento eu fiz a conta de menos, para eu saber se está certo, eu tenho que somar. Somar o quê? Esses 300 que a gente achou aqui, que é o complemento, mais o ângulo formado pelas 14 horas, que é 60. Para ele estar certo, ele tem que chegar em qual resultado, Jonas? Uma volta completa, 360 graus? Exatamente. 300 mais 60, 360 graus. Então, sempre que eu for tirar a prova, a gente tem que chegar nesse valor de
360 graus. E aí, Jonas, é um pouquinho complicado, mas eu acho que está tranquilo para ele. Será que não? Nada, sexto ano já decorou isso aí, já sabe, acho que até de cor, digamos assim, Na né? verdade, eles devem estar olhando para nossa cara e falando: Ah, Alessandra, eu não acredito que você está me contando isso. Isso eu já sei, não é verdade? O sexto ano, acho que eles já entenderam isso daí e é muito importante, principalmente vocês focarem nessa parte, que é a questão do que falta para o 360. Pensem sempre, né, Ale, na volta Exato. completa nos 360 graus. Exatamente. Então é isso, é o que falta para completar. Por isso que tem a ideia do complemento. Para completar o quê? A volta completa. Nossa, ficou horrível isso, né? Completar a volta completa. Isso daí ficou trash. Mas, no final das contas, horrível ou não, a ideia é essa. Eu tenho que completar ou complementar com o que falta para que a volta seja total, a volta seja completa, valendo então 360 graus. Bom, ficou estranha a frase, mas eu acho que deu para entender, né, Jonas? Acho que sim. Vamos testar os alunos? Vamos ver? Vamos Eu acho lá. que eles vão tirar de letra. Vamos lá, gente. Olha a atividade de vocês. Observe a figura que representa um relógio. Vamos imaginar que é dia e que ele marca 11 horas e 55 minutos. Desculpe. O que vocês vão ter que determinar? Letra A. Quanto mede o ângulo maior formado pelos ponteiros e qual a medida do ângulo menor formado pelos ponteiros? Observe que é o contrário do que o exemplo que eu fiz. Primeiro o maior, que é o complemento, e depois o menor. Jonas, quanto tempo você acha? 2 minutos ou mais? Como é o primeiro, vamos deixar 3? Beleza, 3 minutos aí para essa atividade, né? Vocês têm que olhar como nós estamos fazendo aqui. Veja qual que é o ângulo formado como maior, qual que é o menor. Uma dica nesse daí, o maior é o complemento do menorzinho, né? Exatamente. E sempre pensando na ideia dos 360 graus. Vamos lá? 3 minutinhos para vocês.
Retornamos aqui. Muita interação, sexto ano aqui, ó, participando muito. Olha, só no chat aqui hoje nós já estamos com quase 33 mil pessoas aqui, 33 mil professores, alunos, pais, todos participando aqui. Nossa, muito feliz com isso e, gente, continuem participando. Por quê? Sem a participação de vocês, a aula não teria sentido, sem as dúvidas de vocês, para a gente poder tentar ajudar. Nossa, muito feliz com esse número, hein, Jonas? Isso mesmo. E nas respostas aqui, uma das perguntas foi a seguinte: qual que era a página? Se eu não me engano, não estiver errado, se eu não me engano, está na página 66 do Caderno do Aluno, volume 2. Lembrando, se você não pegou ainda o Caderno do Aluno, volume 2, pode ir na sua escola, eles vão estar entregando para vocês, já está na escola lá disponível. Então, tem esse material em mãos que é muito importante. Então, nas respostas. As respostas, a maioria ficou entre A, 330 e a B, 30. As respostas foram Lucas, Pedro, Derek, Juliana, Gustavo, Jean, Pedro, João Pedro, alguns professores também participando aqui, ó. Professora Rita também participando, muito importante a participação de vocês, muito obrigado. Então, a maioria das respostas ficou entre 330 e 30, tá certo? Vamos ver se está certo, gente. E aí, aproveitando, né, o que o Jonas comentou, professores, muito obrigada pela participação de vocês, porque vocês que fazem, né, na verdade, o trabalho pesado desse que a gente faz aqui, desse lado, né, Jonas? Então, muito obrigada. Vamos olhar. Gente, eu confesso que esse relógio está pior do que esse. Eu sei disso. E eu não vou perguntar para o Jonas, que ele vai lembrar de mais comida, tá? Então, não faça essa cara, Jonas. Vamos ignorar. Mas, segundo o enunciado, na verdade, deixa eu colocar a resposta para vocês ficarem felizes. Vocês fazem o print e eu venho para cá. Dá uma olhadinha lá, para ver se vocês acertaram. Então, o ângulo maior, 330, certinho. E o menor, que é a diferença, 30. Mas por que, então, esses valores? Vamos olhar aqui. O que o exercício falou para a gente? Que são 11 horas e 55 minutos. Na letra A, ele está pedindo o ângulo maior, ou seja, o complemento, correto? Que é equivalente a essa parte aqui. Só que fica mais fácil para eu determinar o ângulo maior, é legal eu identificar qual é o menor. Qual que é o menor? É esse aqui, correto? Que é essa parte aqui compreendida entre os dois ponteiros. Lembrando que esses dois ponteiros, eles estão aqui no intervalo de 5 minutos, não é? Porque se são 11 horas e 55 minutos, significa que faltam 5 minutos para o meio-dia, já que está durante o dia. 5 minutos. O Osmar e eu e o Jonas, a gente já comentou quantos são esses, né? Qual é a graduação desse ângulo. Então, a gente já sabe que aqui são 30 graus. Então, a letra B são os 30 graus. Então, qual que vai ser a letra A? Que é esse ângulo aqui complementar. Eu sei que a volta completa são 360 graus. Menos o ângulo formado pelos ponteiros, que são 30 graus. 360 menos 30, 330 graus. Certinho, Jonas? Certinho isso daí, né? Então, como a maioria respondeu, né, na questão A 330 e na segunda questão, né, 30 graus. É muito importante vocês olharem, porque essa circunferência que vocês estão vendo, né, esse contexto de circunferência, vocês vão ver muitas e muitas vezes. E uma curiosidade, né, Ale? A gente pode dizer que o ângulo é formado quando forma essas duas retas, né? Então, quando nós temos essas duas retas, ele forma uma angulação, né? Exatamente. Vou até pegar um outro pedacinho aqui para frente. Vamos lá, porque tem já os meus relógios tortos da próxima atividade. Então, o ângulo ele é formado o quê? Pela junção, né, se a gente for pensar,
de 2 segmentos. Então, 2 segmentos, sei lá, deixa eu colocar aqui, vai. Eu ia colocar alfa, louca, que não ia ajudar muito, não. Então, quando eu uno 2 segmentos, esse pedaço aqui entre esses 2 segmentos é o que forma o nosso ângulo. Eu estou colocando o ângulo de 30 graus, mas lembrando que eu não fiz a medida certinha. É igual, se eu juntar esses 2 segmentos, Jonas, esses 2 segmentos juntos, eles são um ângulo? São ângulos, sim. Parece o ângulo de 90 graus, mas como nós vimos na aula de ontem, né? Ele não é 90 graus porque não tem aquele quadradinho com a bolinha no centro, né, Ale? Muito bem. Como é que eu faço, então, para representar o ângulo de 90 graus? Está aqui, ó. Eu tenho que ter esse símbolo, que é diferente desse daqui. E a diferença, ela é proposital. Quando eu tenho essa representação, o ângulo ele é diferente de 90 graus, podendo ser maior ou menor, como a gente viu na ideia do relógio. Quando eu tenho esse símbolo aqui, que é o quadradinho com a bolinha, eu não preciso colocar, mas eu sei que esse ângulo sempre será 90 graus. Do mesmo jeito que eu posso dizer que esses 2 segmentos aqui, eles também formam um ângulo. Nesse caso, esse ângulo ele é maior, certo? Porque ele tem uma inclinação aqui para a esquerda, ele é maior do que 90 graus. Mas ele não deixa de também formar um ângulo, que depois eles vão aprender os nomes desses ângulos, né, Jonas? Sim, sim, esses ângulos aí tem cada uma definição, né? E é muito Exatamente. importante, principalmente vocês para o 6º ano, vocês pensarem nessa forma de angulação, porque vocês vão ver isso muito, muito ao longo da vida, né? Isso é verdade. Durante a escolaridade de vocês e também ao longo da vida, porque, como já foi falado, já foi comentado, a gente acaba se deparando com esses ângulos. É igual aquela história. Jonas, quando a gente vai atravessar a rua, eu acho que cabe aqui essa ideia. Vou atravessar a rua. Qual que é sempre o caminho mais curto? Quando eu vou reto, então eu parei aqui na calçada e vou atravessar. Ou se eu paro aqui na calçada, a calçada está ali do outro lado, mas eu resolvo ir na diagonal. E agora? O que é melhor? É, Eu vou te dar a resposta que eu sei. Então, o que é melhor aí é uma reta, né? A distância entre 2 pontos aí, sempre a menor é uma reta, por conta da segurança, né? exatamente, que não é à toa que a faixa de pedestres, ela está num ângulo de 90 graus em relação à calçada. Então, vamos imaginar que aqui é a calçada e aqui é a faixa de pedestre. Não é à toa que a faixa de pedestres, ela está aqui para eu chegar do outro lado lá da minha calçada, né, do outro lado da rua, não é à toa que a faixa de pedestres, ela está num ângulo de 90 graus, porque é o caminho, além de ser o mais seguro, é o mais rápido para atravessar de um ponto até o outro. No nosso caso, um ponto é a calçada, e o outro ponto é a calçada do outro lado da rua. Faz sentido isso, Jonas? Faz todo sentido, né? Lembrando que essa forma de conversão, né, de vocês colocarem, eles colocam essa faixa, né, é uma forma muito mais fácil de atravessar. É a distância menor, né, Ale? Exatamente. A menor distância é sempre a distância que está na reta, né? Que está na reta. Aí vocês vão falar para mim, mas Alessandra, se eu atravessar aqui na diagonal, né? Pensando aqui, ele não deixa de ser uma reta. Concordo. Se a gente for pensar no sentido, no conceito de reta, tudo bem. Mas o que está fazendo a diferença aqui? A angulação. Então, o menor caminho sempre será a reta, que a gente chama de reta perpendicular. Sim, eles vão ver isso mais para frente. Exatamente. Mas é aquela que forma o ângulo de 90 graus. Então, se a calçada está aqui no meu ângulo de 90 graus,
Não vamos atravessar a rua nem a 60 graus, nem a 120 graus. Correto? 90 é o melhor, né? Exatamente. E detalhe, para vocês que são os menores, e na verdade para todo mundo, prestando bastante atenção, olhando de um lado para o outro e sem atravessar correndo, né? Que é para evitar, porque senão ainda atravessa correndo, tropeça e já já era tudo, né? Então não adianta, certo? Então pensou em ângulo. Ai, Alessandra, eu não lembro qual que é o ângulo de 90 graus. Lembra da faixa de pedestre. A faixa de pedestre e a calçada. Elas formam um ângulo de 90 graus. Eu acho que deu uma boa ideia para eles sobre ângulo, né, Ah, Jonas? acredito que sim. Eu acho que é uma das formas, sempre que você conseguir assimilar uma determinada coisa, né, próximo, ou colocar uma referência, é muito bom, né? Ajuda bastante. E aí agora eu tenho uma. A gente tem um desafio ainda hoje, mas eu vou pensar ainda na parte fácil para eles. Tem uma atividade para vocês que essa está no caderno do aluno. Está lá na página 66. Vamos tentar fazer essa atividade? Só que daí eu vou tentar para vocês, pedir para vocês realmente tentarem fazer todas. Dá uma olhadinha na atividade. Leia as horas indicadas em cada um dos relógios. Observe que a gente tem 4 relógios e cada relógio tem um horário distinto registrado. Registre em seu caderno. No nosso caso, quem tiver transferidor pode utilizar, se não, também não é um cálculo difícil. O que vocês precisam indicar? O ângulo formado pelos ponteiros no sentido horário, ou seja, qual é o ângulo indicado? Eu até tentei fazer o desenho aqui dos... Tentei, né? Dos 4 relógios. Esses daqui eu acho que são os que ficaram mais bonitinhos, gente, com exceção desse daqui. Que o Jonas vai me lembrar de ovo. Entendeu? Do jeito que ele tá, eu espero que seja ovo, porque pela cara dele eu tenho medo. Mas assim, esses daqui ficaram mais bonitinhos. Então, qual que é a ideia aqui? Quais são os ângulos formados, né, pelos ponteiros, que indicam o horário, correto? Esse daqui está um mistério. Esse daí eu vou deixar porque não dá nem para pintar. Eu acho que eles conseguem fazer numa boa e os 4, né, Jonas? Não precisa nem de transferidor, na verdade. Eu acho que Nesse eles... daí dá pra, só da questão dos 5 minutos lá, sabendo que cada 5 minutos é 30 graus, acho que eles conseguem fazer sim. Ah, eu também acho. Mas aí, como são 4 relógios, quanto tempo você acha, hein? Uns 4 minutos, 1 minuto para cada relógio? Ah, eu pensei nisso. Eu Pode acho que ser? dá, né? Não Pode são ser. 5 minutos, né? Pega a dica dos 5 minutos e 30 graus. Mas são 4 minutos, que dá uma média de 1 minuto por relógio. E aí vocês podem colocar, ao invés de colocar relógio 1, 2, 3, 4, para não misturar os números, vocês podem chamar de relógio A, não tem problema. B, para facilitar a interação no chat. C e D, correto? 4 minutinhos dá para fazer os 4 relógios. Vamos lá, gente?
Retornamos aqui, né? Olha, muitas respostas e a maioria das respostas aqui, eles ficaram divididos apenas em uma das questões. O resto, a maioria, vou até falar, colocando como você colocou a B e C, tá? Então, na A, a maioria colocou 90 graus. Então, unanimidade aqui, quase que unanimidade, A 90 graus. Na B, também quase que unanimidade, 180 graus. E na última, 360 graus e 0 graus foram a maioria das respostas. Na D, que eu falei. Na C, ficaram muito divididos. Colocaram 60, 300, eu vi algumas respostas como 150, muito dividido ficou essas questões. Por exemplo, ó, eu vou ler uma resposta aqui, ó, o Gabriel. O Gabriel colocou 90, 180, 300, 360. Foram as respostas que ele colocou. O Davi, mesma coisa, só que na C ele colocou 60 ao invés de 300. Qual que é a resposta certa ou como nós podemos entender esse exercício? Então, na verdade, o que acontece? Então, eu vou começar aqui pela C. O que acontece? Quando eu apresentei o exercício para vocês, eu pintei exatamente aqui o ângulo formado pelos ponteiros, que é o ângulo menor, correto? Só que se a gente prestar atenção na leitura do enunciado, ele pede o ângulo formado pelo sentido horário. Então, se a gente for pensar, na verdade, é esse ângulo maior aqui, ó. O ponteiro, ele não roda aqui para a direita? Então, quando ele sai aqui do 12, ele fez essa volta aqui. Então, seria o ângulo maior. Mas não tem problema, porque vocês vão ver que na resposta que eu vou colocar para vocês fazerem o print e eu venho para cá explicar, a gente indica os dois ângulos, o maior e o menor. Dá uma olhadinha na tela de vocês. Então, no relógio 1, o menor como 90 graus e o maior como 270. O 2 só colocou o ângulo de 180, por quê? É exatamente a metade de 360. Então, eu tenho o mesmo ângulo dos dois lados, eu não tenho maior ou menor, correto? A terceira, o menor é 60, que é o pedacinho que eu tinha pintado, e o maior, 300. E o relógio 4, 360 graus. E aí a gente vai conversar do porquê de 360 graus e não o 0 graus. Então, olha lá, relógio 1. Se eu pensar de 30 em 30, eu tenho 30, 60, 90 graus como sendo o ângulo menor. 360 menos 90, que é aquilo que a gente conversou com esse pedaço aqui, o azul, 270 graus. Mas a ideia era indicar os 90. Vocês acertaram, todos de parabéns. No segundo, foi aquilo que eu falei. Ó, ele divide o relógio exatamente ao meio. Por isso que eu não tenho maior e nem menor. Qual que é essa volta aqui? Ó? Se até aqui é 90, 90 mais 90, 180 graus. No terceiro, vocês calcularam aqui o ângulo de 60, que era o menor. E aí, se eu pensar nessa volta, 360 menos 60, 300 graus. Agora, por que que nesse daqui são 360 graus e não 0 graus? Você sabe, Jonas? Olha, eu imagino porque ele deu uma volta completa, né? Mas por quê? Tem uma explicação melhor que essa? Então, eu acho que nesse momento ainda não, né? Mas a ideia é essa, porque ele está falando que o ponteiro, né, que o relógio fez o movimento no sentido horário. Então, ou seja, ele deu uma volta completa, 360 graus. Agora, se meu relógio tivesse quebrado, não desse volta para lugar nenhum, porque está sem pilha, quebrou, e ele ficou paradinho aqui o tempo todo, aí eu posso até pensar na ideia dos 0 graus. O Gustavo, inclusive, colocou no chat isso aqui, ó. Ele colocou 360/0.
pois o relógio pode não ter girado, né? Então, se ele não tivesse girado, ele tivesse parado, como você colocou, ele poderia ser 0, né? Exatamente, Gustavo? Isso É mesmo, isso Gustavo. mesmo, Gustavo. É certinho isso. Então, tá quebrado, não rodou, é 0 graus. Mas a partir do momento que ele deu a volta completa, são 360 graus. E aí, assim, só para vocês terem uma ideia do que seria, então, a ideia do ângulo na sua casa. Olha a tela. Será que existe uma relação entre as torneiras de água da sua casa e ângulos? Sua mãe já lhe disse, filho, fecha a torneira, precisamos economizar água. Pois é, hoje alguns modelos de torneira têm abertura da válvula com apenas 1/4 de volta. Né? 1/4 de volta seria os nossos 90 graus, correto? Então, esse é proposital por conta da economia de água. Então, qual que é a relação? É vocês lembrarem que o 1/4 seria 90 graus e isso é proposital. Então, ou seja, não é só a faixa de pedestre que tem essa relação. Concorda comigo, Jonas? Boa, boa mesmo. Boa ideia essa, né? Gente, eu vou encerrar a aula por aqui. Muito obrigada, continuem participando. Professores, muito obrigada. Pais, alunos. Jonas, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado a todos pela presença, é um prazer estar com vocês aqui e sempre continue os estudos, né, Ale? Exatamente, não deixem de estudar e não deixem de conversar com os professores de vocês, tá bom? Até a próxima aula e um ótimo dia para vocês.